Curva mais uma vez tua cabeça, fecha os teus olhos. E esse pedido te faço para que em nada a tua atenção seja roubada. A diversidade de motivos numa reunião como essa me surpreende. Há pessoas que vêm para buscar, há pessoas que vêm para matar sua curiosidade, há pessoas que vêm para alegrar os seus familiares. Há pessoas que vêm para dar uma chance a Deus. Há pessoas que vêm investigar. Há de tudo. Mas Deus conhece os corações. E Ele usa o motivo que Ele quiser para atrair os seus à sua presença. A multiforme graça de Deus faz com que Ele use as mais variadas situações para criar uma oportunidade de encontro com os seus. E é por isso que você está aqui hoje. Seja lá o motivo que te trouxe a essa casa. Por isso, leva os teus pensamentos cativos a Cristo. Prepara o teu coração como um agricultor prepara a terra a ser arada, semeada. Se encha de expectativa, porque onde Deus está, aí também está o seu poder, aí também estão os sinais, aí também estão os prodígios, aí também há curas. Onde Deus está, aí há liberdade. Pai querido e amado, faço uso dessa liberdade para me desmanchar diante de seu altar. Te busco com todas as minhas forças. Aliás, há um povo aqui que te busca com todo o fôlego que recebeu de ti. Sabemos que tu estás no controle e que de alguma forma tu estás por trás da presença de cada pessoa que aqui está. É por isso que eu quero me sujeitar a ti, me despojar de tudo que acho que sou, de tudo que acho que tenho, me sujeitar a ti, porque estas vidas saíram dos mais distantes bairros, até de outras cidades, para ouvir uma palavra que vem do teu trono. Não vieram procurar sabedoria humana, não vieram atrás de argumentos, de filosofia, de teoria, mas vieram pela fé ter um encontro contigo. Usa esse altar, usa esse púlpito, usa a minha vida. Que cada palavra aqui seja ungida pelo Teu Espírito Santo. Que continuemos tendo anjos e arcanjos acampados aqui ao nosso redor, guerreiros, ministradores. E que os Teus desígnios se cumpram. Para a glória e honra do Teu nome é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Os alternados
choros dos nossos bebês têm nos permitido assistir às Olimpíadas quase que integralmente. Quando não é um, é outro. Pelo menos dessa vez alguma coisa para assistir. E hoje eu acompanhei uma corrida de obstáculos daquelas que inspiram um sermão. Não sei quem teve essa alegria, mas foi uma corrida de 3.000 metros com barreiras. Houve ali uma soberania das russas. Aqui saiu na frente, disparou que nem uma égua. Corria aquela bicha, bateu o recorde mundial e o recorde olímpico de uma vez só. As quenianas também eram as favoritas, vieram atrás, uma chegou em segundo, aliás. Mas foi uma baixinha espanhola que me chamou a atenção, com um lenço vermelho na cabeça. Ela estava em grande desvantagem física pela sua estatura, mas quem assistiu essa corrida pôde ver nos olhos daquela espanhola muita garra, muita determinação, muita vontade de vencer, muito empenho, muita fibra, porque ela foi buscar força onde a força não existia, e de repente ela ligou o turbo, começou a dar tudo de si, que eu disse, essa baixinha vai ganhar medalha. Pelo menos estava merecendo. Só que, de repente, ela foi saltar um obstáculo e a pontinha do tênis dela pegou na barreira. E ela saiu rolando. Coitada da espanhola. Deu uma cambalhota no ar, caiu para fora da pista. E quando ela tentou voltar, as pernas já estavam bambas, porque visivelmente ela deu muito mais do que podia dar. Ela não encontrou forças para voltar a correr, para voltar a competir, e abandonou a prova. Dizem que a vida imita a arte, mas a vida também imita o esporte. Cabe aqui a analogia, e eu ouso dizer que essa mais eficiente até do que a usada por Paulo quando associa a vida a uma corrida, porque em verdade a vida mais parece uma corrida com obstáculos. E partindo desse entendimento, se minha vida é uma corrida e se ela é cheia de obstáculos, e aí vai depender de mim e de você encararmos esses obstáculos ou não. E aí vai depender de você saltar esses obstáculos, superar esses obstáculos, ou permitir que os mesmos te bloqueiem, que os mesmos te impeçam de continuar. Cutuca o seu vizinho e diz assim para ele: e com você? Como é que vai ser? Vai saltar obstáculos ou vai desistir da corrida? A coisa fica mais séria quando o prêmio em questão são os projetos de Deus, os desígnios de Deus para a tua vida. E desistir de algo que Deus te entregou, desistir de algo que você recebeu de Deus, desistir de um alvo que Ele te deu, de algo para que Ele te comissionou, é desistir de um bem de valor incalculável, é abrir mão, é brincar com algo de muito valor, de valor intransferível, porque o propósito na tua vida vai depender daquilo que Deus te der como objetivo, amém? Se você brinca com isso, você deixa de cumprir o que Deus te deu,
Fica muito difícil encontrar sentido no viver. O contato com a cultura bíblica que nós tivemos, tanto em Israel, quanto em Roma, quanto na Grécia, né, nessa nossa última viagem, para quem não sabe, estamos recém-chegados de uma peregrinação por essas nações, trazia às pessoas ali presentes a sede de consumo daquela atmosfera, principalmente a cultura judaica é tão importante para o cristão, que a vontade era de trazer tudo para casa, o contato com a música, o contato com a comida, o contato com a arte. Isso foi tão forte, esse sede de consumir, a cultura foi tão forte que muitas vezes a viagem empacava nas lojinhas. Era gente se acotovelando nos corredores das pequenas lojas, querendo levar um souvenir, querendo levar um presentinho, um docinho. Tinha de tudo. Tudo que o povo não faz no Brasil, ali começou a querer fazer. Tinha irmão comprando camisa em camelô. Tinha irmão comprando moeda antiga, daquelas que o pessoal faz no fundo de casa e vai oferecer para os turistas. É antiga. Tem uma semana, fiz em casa. Tinha gente comprando chofar. A gente teve que embalar um monte de chofar para poder enviar para o Brasil, que o que veio de chofar, que teve gente comprando doce. Eu mesmo trouxe doces da Turquia. Agora vocês estão entendendo por quê? Camelo de madeira, cortador de unha escrito "Eu amo Israel". Tá, esse fui eu que comprei. E aquelas coisas que a gente nunca vai usar para nada. E numa dessas lojas, aliás, numa das caríssimas lojas, das poucas que entramos, que a maioria era para souvenir mesmo de turismo, numa das poucas lojas onde havia muitos objetos de arte, aquela loja que você não tem que deixar a criança nem entrar, porque corre o risco dela esbarrar num vaso. E não era brincadeira não, a gente chegou a ver vaso de 10 mil euros, 15 mil euros. Diga, uau! E eu não sei por que deixaram o Reninha entrar nessa loja. E já que ele estava ali, nós vimos alguns presepinhos. Não sei quem lembra dos presépios, não é uma prática tão atual, mas no nosso tempo, né? Só vai lembrar dos presépios quem comia salgadinho e bicém e quem rebobinava a fita cassete com a caneta. Salgadinho e bicém não é só aroma, não. Os presepinhos, José, Maria, os três magos, os anjos, vaquinhas, cordeirinhos, aquela casinha, o celeiro. Eu aproveitei, já que não ia gastar nada, comprar nada, para ficar ensinando para o Rininha que era o presépio. Eu expliquei, Rininha, esse aqui era o José, esse aqui era Maria, Deus mandou Jesus, e olha esse aqui é o menino Jesus, ele era pequenininho, ele era bebê, e mostrei um para ele. Só que aqueles presépios feitos de não sei que material, mas vendidos a preço de ouro. Daqui a pouco alguém chamou a minha atenção, e quando eu olho de novo, o Reninha tinha juntado todos os meninos Jesuses que encontrou na loja e fez um dos telhadinhos de celeiro de escorregador e estava brincando: "Ei, menino Jesus, menino Jesus, menino Jesus". E eu, ai! Alguém segura esse garoto! Brincando com algo de muito valor, sem noção disso. Agora diz para o seu vizinho: não ponha os meninos Jesus no escorregador. Salte os obstáculos.
Vai ser impossível para mim, nos próximos muitos cultos, não lembrar de momentos especiais que tivemos em terras bíblicas. Então, quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, eu vou te contando fatos que marcaram minha vida pessoal, meu ministério. É gostoso viajar, mas é mais gostoso ainda quando você tem um propósito espiritual e quando você tem um guia treinado, formado, para te orientar, para tirar suas dúvidas, para te trazer todo aquele contexto. Para vocês terem uma ideia, em Israel, um guia para poder acompanhar um povo, um grupo, ele tem que estudar 1 ano e meio, e ao final disso ele tem uma prova escrita e uma prova oral. Então, além de ter que saber a língua do grupo que ele vai receber, ele tem um preparo desses, para não ser aqueles guias que falam, esse prédio aqui 1910, e todo mundo está ali, ninguém sabe se é, se não é. São guias que toda pergunta feita tinha uma resposta, e quando a pergunta não tinha uma resposta, ele fingia que não ouvia. Mas era um bom guia. E quando nós entendemos o contexto histórico, político, religioso, do cenário de expansão da igreja, nós também entendemos o grau de dificuldade, o tamanho dos obstáculos que os primeiros apóstolos enfrentaram. Imagina como foi para Paulo chegar em alguns lugares onde o evangelho estaria sendo pregado pela primeira vez, lugares espiritualmente já habitados por séculos, há séculos, por principados, por potestades. Imagina as lutas travadas que esse homem não enfrentava e que não estão nem registradas. Sabemos aquilo que foi registrado, mas imagina o que era encarar pela primeira vez. Nunca ninguém antes havia falado sobre Jesus nessas regiões, não havia uma sementinha, lugares onde não tinha nem um irmãozinho para falar, puxa, vem cá, que eu te recebo em casa e te ajudo na missão. Lugares onde nem essa mínima estrutura ele encontrou. Alguns desses lugares, porque outros, essa estrutura pelo menos ele teve. Mas imagina para esses homens como é que foi confrontar as crenças milenares daqueles povos. Nada pode trazer mais hostilidade do que você chegar para alguém e dizer que a crença dele, que a sua fé, que o seu Deus é equivocado, que ele está enganado, que ele está errado. Imagina como foi chegar na Grécia, berço da filosofia, onde tudo era razão, e ali naqueles dias o negócio era levado a sério. A Bíblia nos conta que os homens se encontravam nas praças, se encontravam nas sinagogas só para discutir doutrina religiosa. Imagina como é que era, sem televisão, sem futebol de sábado à tarde, sem nada. Os caras iam para a praça para bater boca sobre religião, sobre doutrina espiritual. Imagina para Paulo como foi chegar nesses lugares. E quando você está na terra, você começa a sentir o que foi isso. Nós estivemos em Éfeso, por exemplo, e visitamos as ruínas de Éfeso, e até hoje você vê ali templos edificados a culto aos imperadores romanos. Então houve uma época em que o imperador romano era cultuado. Imagina alguém chegar dentro de um sistema romano e dizer que o seu líder, que o seu imperador não poderia mais ser cultuado, porque o único que devia ser cultuado era Jesus. Não é à toa que houve tanta perseguição, tanto cristão morrendo. Em Roma, confesso que nós nos emocionamos, porque quando você passa pelo Coliseu, um lugar onde sabidamente milhares de cristãos tiveram seu sangue derramado, você não consegue ficar indiferente. Mas o que me chamou mais atenção ainda foi quando o guia nos mostrou um campo enorme em frente a casas dos imperadores, a essas ruínas, um lugar chamado de circo. E ele começou a contar que naqueles dias, nos tempos
dos primeiros cristãos, os espetáculos que aconteciam ali, que envolviam lutas entre feras e homens, e a maioria deles cristãos, muitas vezes aconteciam à noite. E sabe o que o guia disse? Como não havia energia elétrica para iluminar o espetáculo, eles penduravam cristãos em postes e tacavam fogo nessas pessoas. Só escutando isso de um romano, você começa a entender o que foi o desafio que esses primeiros pastores, esses primeiros profetas, esses primeiros apóstolos enfrentaram. Mas o alvo que eles tinham vinha de Deus, era algo do céu, era algo do coração de Deus. Ide por todo mundo, Judeia, Samaria, confins. E aí nesse calor, nessa sede de obedecer a Deus, nós temos nesse capítulo aqui registrada a primeira grande viagem missionária com esse intuito, com essa meta. Capítulo 13 até o verso 5, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamínia, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Por enquanto, até aí. Amém? Havia profetas, havia líderes, havia apóstolos. Eles numa reunião receberam uma direção do Espírito Santo: separem Paulo, separem Barnabé. Eles vão se envolver numa empreitada, eles vão pisar em muitas cidades para fortificar os cristãos que ali estão, espalhados pela perseguição que se iniciou com o apedrejamento de Estevão, e vão pisar em lugares para plantar igrejas, vão chegar em lugares para falar do amor de Deus. E aí nós temos então esses dois sendo comissionados e separados, impuseram as mãos sobre eles, foram ordenados e enviados. Paulo foi muito vitorioso em seu ministério, ele saltou todos os obstáculos, e a vida de Paulo nos inspira a fazer o mesmo. O que esse homem realizou para Deus, o que esse homem enfrentou em favor ou pela causa do Evangelho, o que esse homem passou para cumprir a sua chamada, mexe com qualquer um que ousa dizer que tem uma chamada. O que esse homem sofreu pelo Evangelho envergonha qualquer um que diz estar sendo perseguido pelo Evangelho. E uma das razões dessas vitórias está no fato de, em primeiro lugar, de Paulo ter uma identidade pessoal. Em outras palavras, no fato de Paulo saber quem ele era para Deus, quem ele era para o reino. Está no fato de, além de ele ter essa identidade pessoal, ele também experimentar um senso de missão. Em outras palavras, além de saber quem era, ele sabia que tinha sido enviado e comissionado por Deus. Ele sabia que não era uma vontade própria sendo cumprida, uma ideia dele sendo colocada em prática. Ele sabia que era algo que vinha de Deus. E em terceiro lugar, ele tinha um senso de propósito. Então, além de saber quem ele era para Deus, ele sabia que ele estava sendo enviado por Deus e sabia estar no centro da vontade de Deus. Um dos segredos dos vitoriosos, se você quer analisar a vida de heróis na fé, se você analisar a vida de homens que realizam, se você analisar a vida de homens que estão à frente, você vai perceber que eles sabem quem são, eles não têm dúvidas em relação à sua identidade, eles conhecem a sua missão e eles conhecem o seu propósito. E pessoas assim são extremamente focadas,
Pessoas assim são concentradas, pessoas assim são praticamente indestrutíveis, pessoas assim não podem ser paralisadas, pessoas assim não podem ser freadas, pessoas assim chegam, a despeito das circunstâncias, no lugar em que Deus ordenou que elas chegassem. Quem crê diz amém. Pessoas assim atravessam qualquer crise, pessoas assim atravessam qualquer obstáculo. Interessante porque na semana passada, eu almoçando com a nossa querida amiga Dr. Neuza Etioca, ela me contou que a palavra crise em japonês é oportunidade. Houve um homem que construiu uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, a Ford, e Henry Ford disse assim: obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do seu alvo. Obstáculos é aquilo que te apavora quando você deixa de olhar para o lugar onde você tem que chegar e começa a prestar atenção àquilo que está em volta e começa a dar mais atenção para o cenário. No capítulo 13 de Atos, nós vemos Paulo envolvido em várias situações de risco. Essa primeira viagem missionária era só o prelúdio das outras que viriam, da segunda e da terceira, mas nessa primeira ele já vive situações de risco. No entanto, nós vemos esse homem enfrentando cada uma delas e saindo de todas vencedor. E por quê? Porque ele sabia quem era para Deus, porque ele sabia que aquela missão era de Deus, porque ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. E isso traz o que para um ser humano? Traz confiança, traz autoridade, traz todas as condições dele reagir de forma madura e não infantil. Amém? E quanta gente por aí está pulando obstáculo de maneira infantil e está caindo, está tendo dificuldade de levantar, está ficando fora da corrida, está ficando para trás. Quantas pessoas aí estão lidando com a própria corrida, com os próprios obstáculos de forma imatura? Isso tem feito com que eles percam tempo em Cristo, tem feito com que as suas vidas experimentem um revés, experimentem um atraso no cumprimento de promessas. As reações de Paulo eram reações de homem de Deus, não de garotinho de Deus, de homem de Deus, eram maduras, mesmo quando ele enfrentou situações confusas, a confusão armada, mas a atitude dele era equilibrada, era atitude madura. Diz assim para o seu vizinho: quer saltar obstáculos e alcançar vitória? Agora cutuca o ombro dele e diz assim: amadureça em meio à confusão. Diz para ele: cresce, neném. Como é que vai correr corrida de obstáculo com chupeta, fraldinha e mamadeira? A corrida é séria. Vamos ao texto, verso 6. Primeiro grande problema que ele enfrenta, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, a primeira grande viagem missionária. Olha o que acontece. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém?
Primeira reação que Paulo precisa ter, reação de homem de Deus, reação de quem quer saltar, reação de quem não quer ficar, reação de quem quer chegar lá, reação de quem não quer perder a corrida, reação à afronta, à oposição. Diz para o seu vizinho: a oposição é um dos obstáculos mais comuns nessa corrida. Vamos entender a história. Havia nessa ilha onde eles chegaram um mago, um mágico, um falso profeta, chamado Elimas, ou Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Era alguém tão ousado que, não tendo aliança nenhuma com Jesus, usava esse nome, mas que também significa Elimas. Era alguém que se encostou num homem de posses, num homem de autoridade chamado Sérgio Paulo. Era um procônsul. Era um falso profeta que com certeza falava o que esse homem desejava escutar. Quando um homem tem sede de Deus, quando um homem tem sede de verdade, ele encontra um mais ou menos espiritualizado, e o que aquele homem disser, para ele vai ser verdade. Ele vai estar aberto, ele vai estar volúvel a toda e qualquer ministração daquele que ele viu como guru, daquele que ele viu como guia espiritual. Só que esse Elimas manipulava a vida desse homem, porque de Deus ele não tinha nada para entregar, e falava sempre o que convinha. Quando esse mago, esse Elimas, começa a ver o seu procônsul interessado no evangelho, ele logo diz: perdi o emprego, perdi a boquinha, daqui eu não tiro mais nada. Esse cara vai começar a crer nesse Jesus, e eu vou perder a minha influência, vou perder o meu sustento. E o que ele faz? Ele começa a atrapalhar a pregação. A Bíblia não conta em detalhes, mas imagina Paulo tentando expor as escrituras, e esse Elimas a todo tempo interrompendo, esse Elimas a todo tempo indo contra, esse Elimas a todo tempo tentando afastar aquele homem da verdade. Paulo discerne as intenções, discerne o coração, discerne a motivação, e nós percebemos um Paulo nada diplomático. Nós percebemos um Paulo nessa história nada tolerante. E aí nós temos a primeira grande lição para aqueles que querem saltar obstáculos. Há situações nessa vida em que você simplesmente não pode estar passivo. Há horas em que os propósitos de Deus na sua vida estão em jogo. E quando a história é essa, não há negócio. Quando a questão é essa, quando a questão é o teu futuro em Cristo, quando o que Deus tem para a tua vida começa a entrar numa situação onde pode se perder a essência, não dá para brincar. Paulo não chegou para o procônsul e disse: olha, procônsul, Elimas tem uma posição diferente, vamos escutar o que Elimas tem a dizer. Paulo não disse: Elimas, realmente você tem um ponto de vista diferente, nós viemos para trazer o evangelho, mas você tem uma ótica diferente da nossa. Vou parar o que eu estou dizendo aqui, vou parar de pregar para ouvir a sua maravilhosa teoria. Ele não tentou fazer política, ele não tentou amenizar a situação, ele não alisou para ninguém, ele não tentou ser amável no sentido afável da palavra. Não, o propósito de Deus estava em jogo. Se aquele homem atrapalhasse uma das primeiras pregações daquela região, ele não conseguiria pregar para ninguém. Se ele fosse mole nessa chegada, ele não ganharia rumo para Cristo. Ele precisava mostrar autoridade, ele precisava mostrar poder. Se Paulo retrocedesse nessa hora, ele ficava no obstáculo. Agora repete comigo: tem hora de ser passivo e tem hora de guerrear. Verso 10, acontece o quê? Paulo denuncia o engano. Ele usa palavras terríveis. Eu me considero um homem que não tem medo de dizer o que precisa ser dito, mas nunca na minha vida eu usei esse termo: ó filho do diabo.
paulada foi essa? Ele não disse, Elimas, Jesus te ama. Deixe de bobagem. Dá uma chance da gente pregar o evangelho. Não, Paulo racha. Ó, filho do diabo, cheio de engano, cheio de malícia, inimigo da justiça. Agora imagina se Paulo ficasse meio xoxo nessa hora, para agradar a todo mundo que estava presente. Não, tenho que mostrar amor. Sim, a Bíblia nos manda amar, mas amar não é ter medo de falar a verdade, amar não é ter medo de apontar o erro, amar não é ter medo de se levantar contra a justiça, amar não é ter medo de denunciar o veneno, de denunciar a mentira. Se ele fosse mole, para agradar quem precisava ser agradado, como é que ia ser? Todo o projeto de Deus ia ser comprometido. Eu vi gente assim, passiva, não toma posição, não se posiciona em Cristo, não toma postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Ah não, meu amigo está com uma mulher fora do casamento, mas eu vou tentar ficar amiga da amante dele para ver se ele se compadece de mim. Amiga da amante? Que história é essa? Bota o vagabundo para correr. Ou está com você ou não está. Como é que vai aceitar você ter um marido e ao mesmo tempo tem rabo de saia na rua? Mulher que sabe que o marido é adúltero, que o marido tem caso fora de casa. Não, eu vou aceitar. De repente um dia ele descobre que me ama. Vai ter que descobrir hoje e agora. Como é que vai deitar com uma na rua e deitar depois com você em casa? Toma a tua posição. Filho, eu sou mulher de um homem. Casou? Anda reto. Vai ficar comigo e só comigo. Quer escolher outra? Tchau, arruma as malas e fora. Como é que vai ficar nessa 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabendo que o cara é um canalha e se sujeitando a tudo? Não, talvez assim Deus haja. Deus vai agir, mas se posiciona como mulher de Deus. Ô filho do diabo! Ah não, sabe o que é? Eu tenho medo de perder meu filho. E hoje a rua é tão violenta, então, já que ele vai fumar pedra e cheirar pó e queimar bagulho, então que ele faça isso em casa. Vocês estão falando misericórdia? Tem mãe que sai de casa e vai na favela na boca, compra droga pro filho, com pena do filhinho. Ah, pelo menos em casa ele está protegido. O que você vai querer agora? 2 pedrinhas de crack, tá bom, mamãe já traz com um leitinho e um misto quente. Ô filho do diabo, levanta daí, vagabundo! Vai para casa de recuperação, vai para a igreja ou então some, mas aqui eu não vou acobertar os seus erros e os seus pecados. Ah, vou perder meu filho. Já perdeu! Se agir desse jeito, já perdeu! Quem é que não ia querer uma mãe assim? Aí mãe, e traz do bom, hein? Não vai trazer paia. E não é quem é que não ia querer uma mãe assim? Toma posição! Ah não, não posso exortar. Se eu mostrar para essa ovelha que ela está em pecado, de repente ela não vai mais querer ser minha ovelha. Ah, ela tá tão sensível, que se eu for falar para ela que isso é pecado, de repente ela não vem mais na igreja e vai desistir de me ouvir. Que pastor quer você, que líder quer você. Não, fica aqui, você está em pecado, não tem problema. Continua assim, um dia Deus te toca. Como é que Deus vai tocar se você não fala para ela que ela está errada? Como é que Deus vai agir se você, que é um instrumento, não está mostrando para a ovelha o caminho? Deixa a ovelha em pecado, senão com medo de perder a ovelha. Já perdi, filho. Mas a hora que chegar no inferno vai lembrar do pastor. Aquele me amava, porque aquele, sabendo que podia ser rejeitado por mim, falou a verdade. Aquele me amava de verdade, porque quem ama exorta. Não, eu quero um pastor que me aceite como eu sou. Você vai chegar, vai ser aceito, vai ser amado, vai ser bem-vindo.
Mas se seu compromisso com Deus é verdadeiro, você vai ouvir o evangelho verdadeiro. Ah, não dá para tomar decisões assim radicais. Como é ou não é, preto no branco? Quantas vezes Jesus usou termos iguais a esse? Não brinca com aquilo que é sério, amém? Ama, então mostra o que é direito, mostra a justiça, elimina o erro, mostra o caminho torto que a tua ovelha está trilhando, ela vai se afundar. Teu papel é exortar. Se ela se afundar e não quiser te ouvir, o problema é dela, você avisou, amém? Aí nós temos um Paulo enfrentando um outro tipo de sentimento, porque no verso 5 diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então olha essa tripe, era Paulo, era Barnabé e era um tal de João. E lá no verso 13, diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. Diz assim: João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João era um tal de João Marcos. E amados, a viagem missionária tinha acabado de começar. Aquela era uma das primeiras cidades e das primeiras experiências que eles tiveram. E Paulo separou aqueles que ele acreditou que iam estar do seu lado. Deus enviou esses homens porque eles tinham mostrado um desejo de se envolver na obra. Só que aí o verso 13 diz que esse João desistiu, que ele se apartou de Paulo e que ele voltou para Jerusalém. A Bíblia não conta o motivo. E aí você pode fantasiar, será que ele ficou com saudade de casa? Será que ele teve medo? Será que ele ficou cansado? Será que ele se encheu de desânimo? A Bíblia não diz. Mas esse homem abandonou a Paulo. E aí nós temos um Paulo vencendo um outro obstáculo, saltando um outro obstáculo, tendo uma outra reação madura. E aqui ele tem que ter uma reação em relação ao abandono. Por quê? Porque é muito difícil manter os olhos fixos num alvo se sentindo abandonado. É muito difícil uma situação como essa não mexer com as emoções de alguém. É muito difícil alguém não se sentir balançado numa situação assim. Mas a viagem acabou de começar, são os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos da história. E você já está pulando fora, já está desistindo. Só que aqui nós vemos um Paulo ensinando a ir além. Por quê? Porque a viagem continuou. Ninguém lê, nem na minha Bíblia, nem na sua, que Paulo ficou chorando as pitangas. Ninguém lê em Bíblia nenhuma que Paulo se prostrou para lamentar. Ninguém vê Paulo rasgando as vestes e abrindo um jejum e chorando, porque João o abandonou. Não, Paulo continua, Paulo vai firme, Paulo marcha. Diga aleluia. Aleluia. Essa é uma realidade que mais hora ou menos hora você vai ter que enfrentar. Diga amém. Amém. E por quê? Porque nessa vida as pessoas vêm e vão. Amém? Quantos melhores amigos você já teve na vida? Tenta lembrar lá desde o maternal. Quantos melhores amigos você já teve na vida? Quantas pessoas passaram pelo seu caminho e você falou, sem essa eu não vivo. Ela não está mais do seu lado e você, que engraçado, está vivo. As pessoas vão e vêm, repete. Mas os propósitos de Deus não mudam. Paulo não podia parar, amém? E você vai ter hora que vai viver situações assim. Você vai contar com pessoas e de repente elas não vão estar mais do seu lado e você vai fazer o quê? Se Paulo ficasse se lamentando, ele parava ali, a corrida terminava, mas não, ele continuou. E há duas situações aqui. Há pessoas que vão e vêm, e há pessoas que têm aliança contigo.
E quem tem aliança contigo vai ficar, amém? Essa aliança pode até balançar, essa aliança pode até passar por uma crise, mas essa aliança é verdadeira, essa pessoa vai ficar, vai continuar. Quem são elas? Esposa, marido, amigos, verdadeiros filhos, irmãos, pai, mãe. Aquele povo que aconteça o que acontecer, eles estão contigo até debaixo d'água. Aquele povo que te abraçou e não vai te largar até Jesus voltar. A vida é assim. E você vai passar por momentos em que essas pessoas vão. E tem gente que quando vai parece que arrancou um pedaço de você. Tem gente que quando vai parece que um braço foi junto. Mas os propósitos de Deus não mudam. Tem hora que teu coração vai sangrar. Tem hora que você vai chorar. Mas os propósitos de Deus não mudam. Amém? Você tem que prosseguir. Ela te abandonou? Está difícil continuar vivendo? Mas você vai continuar vivendo. Então prossiga. Então levanta essa cabeça. Então respira um pouco. Então chora um pouco na presença de Deus e tenta entender o próximo capítulo. Entrou com ele numa aliança de propósito de restauração do lar. Os dois resolveram jejuar, os dois disseram: a gente vai mudar. O propósito começou, ele desistiu, ele te abandonou, ele não ora mais, ele não vai mais na igreja. Continua o propósito você. Continua o propósito você, paga o preço por você e por ele, mas não desiste, prossiga. O funcionário que você formou foi para o concorrente, dói, mas prossiga. A história tem que ser escrita. Se você parar para chorar, você ficou, porque todo mundo continuou correndo. Aí nós temos no verso 15 e 16 o seguinte, capítulo 13. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Amém? Repita comigo: nem tudo é calamidade. Aqui nós temos Paulo tendo uma reação madura diante de uma oportunidade. O que? Ele saiu para isso. Ele saiu de Jerusalém esperando uma oportunidade, uma porta aberta para pregar o evangelho. E quando ele chega aqui, esses homens dizem: se você tem alguma palavra, então traga. Se você vai falar alguma coisa, então fala. Ele esperou por isso, ele orou por isso, ele foi para lá por isso. E o que nós aprendemos aqui? Que Paulo reagia de forma madura diante das oportunidades. Repete comigo: quando a porta se abria, Paulo entrava. Mais uma vez, quando a porta se abria, Paulo entrava. Não existe métodos e cartilhas e sistemas para ver portas se abrindo, amém? Não existe. Aliás, eu escutei outro dia alguém dizendo que tem duas palavras que abrem quase todas as portas: puxe e empurre. Como é que a coisa acontece? Deus vai dar as oportunidades, e qual que é seu papel? É estar atento a cada uma delas. E o que eu quero dizer com atento? Eu quero dizer: esteja pronto, esteja preparado, esteja afiado, esteja capacitado, amém?
Paulo foi fazer uma visita e de repente ele foi avistado e alguém disse: ei, quer falar alguma coisa? Nós vamos te dar uma oportunidade. Um dia você vai chegar numa Assembleia de Deus para assistir um culto, vão descobrir que você prega e vão te falar: você tem uma oportunidade. Paulo chegou para sondar o terreno e daqui a pouco ele olhou o púlpito e não teve nem tempo de correr para o banheiro e para preparar um esboço da palavra. Nada. Não tinha laptop para ele abrir com uma pregação pronta. Não levou nenhuma na manga. Paulo, tá aí, ó, vai parar todo mundo para te ouvir. Prega! E parece que ele estava esperando por isso. Ai, me dá esse microfone. Ele estava pronto, amém? Por quê? Porque ele pregava a tempo e a fora de tempo. Qualquer brechinha, ele estava levando uma palavra, ele estava pregando o evangelho, estava contando de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Moisés, passando pelos profetas, chegando em Jesus. Toda chance que ele tinha, ele usava. Toda porta que Deus abria, ele entrava. Eu nunca conheci ninguém assim, que pregue a tempo e a fora de tempo. Acho que os únicos que são assim de verdade, que oportunam, que causam até constrangimento de tanto que pregam, são os testemunhas de Jeová. Aliás, vocês sabem como é que fala testemunha de Jeová em chinês? Ding dong. Aproveitando as Olimpíadas na China. Queridos, a vida com Deus é uma revolução, se você não percebeu. É uma aventura. Quando você deixa o vento do Espírito Santo te soprar, você tem que estar pronto para tudo. É aquela promoção que não saiu em 5 anos, Deus resolve te dar amanhã. E ninguém vai te avisar, o chefe vai falar: sobe. E você vai ter entrevistado, esteja afiado. Saiba o que falar, saiba o que dizer. Amém? Ficou 5 anos esperando, a hora que chega a vez dele... Não esperava por isso, não dá para entrevista ser amanhã. Passou, o cavalo passou, Deus abriu a porta, você não entrou. O cavalo passou, você não montou. Esteja pronto. Esteja pronto, porque um dia ela vai resolver dar mole. Seis meses cercando. Ela com um coração de bronze. Um dia ela tem um sonho. Tá, vou dar uma oportunidade para ele. Ela resolve ouvir o que você tem para dizer. Esteja pronto! Chamou para ir no cinema 50 vezes. Nas 52 ela aceitou. Ela aceitou. Começa a suar, mão molhada. Meu Deus, o que eu falo? Aí fica lá: Deus é bom, amém, minha querida. Aleluias! Começa a orar em língua, xarabalabala, xarabalabala. Entra no mistério, não sabe o que falar, finge que caiu na unção. Esteja pronto. Faz a mesma pergunta 10 vezes. No que você trabalha mesmo? Ela vai falar o quê? Esse? Estou fora, Deus. Vou esperar o tio da pipoca se converter. Repete para o seu vizinho: esteja pronto. Agora diz assim para ele: eu nasci pronto. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
Então tá. Capítulo 3, verso 45, 46, para acabar. Eles tiveram essa oportunidade, eles pregaram, muitos creram, e aí acontece o seguinte: os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Até aí, amém? Eles pregaram. O que os judeus fizeram? Porque viram as multidões, se encheram de inveja e rejeitaram não só a mensagem que esses homens traziam, mas aos próprios homens que traziam a mensagem. Agora diz assim para o seu vizinho: a rejeição é um dos mais duros obstáculos. Põe o dedo na ponta do nariz dele e diz assim: cuidado. A rejeição no presente ressuscita os fantasmas do passado. A rejeição hoje é um problema tão sério que faz gente lembrar dos bichos que já foram renunciados, enviados para o abismo, amordaçado, queimado. A rejeição às vezes cria raízes tão sérias, e mesmo quando essas raízes são arrancadas, a rejeição traz à tona memórias do passado e começa a influenciar a tua postura no presente e a tua expectativa do futuro. Uma pessoa rejeitada hoje começa a lembrar de todas as rejeições do ontem. Tem gente que lembra da mãe rejeitando. Ela preferiu mais meu irmão, ele era mais legal com ela. Tem gente que lembra do ventre. Tem gente que lembra do dia que me jogaram na piscina de roupa e tudo, e a minha galera riu de mim. A rejeição é um dos piores obstáculos a serem transpostos. Um dos piores. Como tem gente ficando no obstáculo porque não consegue pular, atravessar, saltar a rejeição. A rejeição quase sempre vem acompanhada de crítica. Eu estou para encontrar um ser humano na Terra que saiba lidar com críticas, ainda que elas sejam construtivas. Levanta a mão um maluco aqui que gosta de ser criticado. Quem aqui gosta de ser criticado? Quem aqui gosta de se sentir rejeitado? E às vezes as críticas são boas, são para te aperfeiçoar, são para te ajudar, mas nem essas eu consigo receber. O que produz em minha alma então as críticas ruins, aquelas que vêm para destruir, aquelas que vêm para desanimar, aquelas que vêm para me abater? Quantas pessoas paralisadas, quantos caíram e não conseguiram levantar, quantos tropeçaram no obstáculo, quantos desistiram da corrida? E eu vou dizer algo aqui: por mais que você se esforce, sempre haverá críticas. E vou te avisar: se você depender de aplausos para se manter, você já começou a naufragar. Faça o seu melhor, como quem faz para Deus e não para homens. E nunca deixe o sentimento de rejeição te brecar. Amém? Paulo sabia quem era para Deus. Por mais que ele fosse rejeitado por homens, ele não parava, ele continuava. Ser rejeitado é horrível. É um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. Nós somos fabricados para sermos amados. Amém?
Quem foi rejeitado sabe disso, as situações terríveis. Uma das mais tristes que eu vi nos últimos tempos. Nós fizemos um cruzeiro para conhecer as ilhas na Grécia, Pátimos, Corinto, os lugares, não só as ilhas. Era um cruzeiro, não era um cruzeiro cristão. E num dos passeios, na volta, na entrada do navio, ficavam os monitores. Ficou um homem e uma mulher tirando foto com quem estava no navio para depois tentar vender essa foto. E amados, nesse dia o homem estava sem camisa, só com uma saia assim, pagando de épico, e a moça com um bustier, só tipo um biquíni, e uma saiona também bem cintura baixa, tipo uma pomba grega mesmo. E amados, eu fiquei com dó, porque você já viu, você consegue imaginar a situação, 100 crentes entrando no navio e ela tentando tirar foto abraçada com eles? Ela vinha assim, e os caras, ainda mais os casados, eu ainda parei com a Denise, porque eles vão ficar olhando. Ela vinha abraçar os caras, opa, comigo não, e ela vinha atrás, foto. Eu falei, meu Deus, ela vai ter que fazer uma cura interior daquela de horas. Como essa moça foi rejeitada hoje. Deu até pena. Mas a rejeição envolve injustiça. Normalmente você se sente injustiçado. Eu sei o que é isso. Quantas vezes você recebe uma vida como ovelha, ama, cuida, pastoreia, alimenta, sara as feridas, ajuda, orienta, dá todo o carinho possível, protege. E um dia que você não consegue dar aquela atenção que a ovelha merece, mas que você não consegue dar porque é de carne e osso, um diazinho já é o suficiente. Ah, não me ama mais, vou para uma igrejinha menor. Como é que você acha que o pastor se sente? Horrível. Dei amor, dei carinho, visitei. Um diazinho que você não consegue corresponder à expectativa daquela ovelha, ela já acha que você não serve mais, é o pastor descartável. Você se sente um prato de festinha, um garfinho de plástico. Ah, vou para uma igrejinha, porque lá o pastor me deu atenção. O quê? Como assim? E tudo? E o amor, e as visitas, e as horas que eu gastei com você? De uma hora para outra você esquece tudo. E como isso acontece, igreja? Ah, uma igrejinha pequenininha. O pastor tem tempo e atenção para mim. Difícil, não é? É um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Mas, dá para parar? Hein? Dá para ficar se sentindo rejeitado? Dá para perder tempo com isso? Você não tem que saltar obstáculos, você não tem que chegar lá? Não existem projetos de Deus esperando a sua atitude, a sua reação adulta? Você não vai ter que vencer as decepções, vencer as frustrações, vencer os medos. Se você quer realizar, você não vai ter que aprender com esse apóstolo, com Paulo? Conclusão, igreja. Depois dessa viagem, Paulo ainda fez outras duas mais sérias, com problemas mais graves, só que ele continua saltando os obstáculos, ele cumpre todos os objetivos que recebeu de Deus. A corrida dele precisa inspirar a sua. Não dá para parar. Não dá para ficar caído. Não dá para desistir. Caiu, tropeçou, vinha num ritmo frenético, vinha num ritmo alucinado, caiu. Deixa ele te erguer. Mas não desiste, continua correndo. Salta o próximo obstáculo. Vença a frouxidão espiritual.
Não negocia com o erro, não negocia com o pecado, não seja cúmplice do erro. Se aparte do mal. Vença o sentimento de abandono, vença o sentimento de rejeição, porque ainda que todos os homens da face da terra te rejeitassem, Ele nunca te rejeitaria. Jeremias foi um que sentiu uma nação, a rejeição de uma nação, mas ele também não perdeu o foco, porque ele sabia quem era para Deus, estava envolvido numa missão de Deus, estava no centro da vontade de Deus. Ainda que teu pai, que a tua mãe, que os teus vizinhos, que os teus amigos, ainda que o mundo te rejeite, Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te rejeitar, Ele nunca vai te abandonar. Vença a dúvida, vença o medo. Se a porta abriu, obedeça. Não entre nas portas que Deus não está abrindo. Não arrombe portas, pois as consequências são sérias. Mas quando Deus abrir, quando houver um envio, quando você estiver debaixo de um ID, aí você entra. Eu vou dizer que Deus está abrindo portas hoje aqui. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Deus está abrindo portas. Portas de salvação. Portas de cura. Portas de restauração familiar, de restauração ministerial, de restauração financeira, portas de restauração profissional, portas de restauração emocional. A porta está aberta, entra e te apropria do que é teu. Algo de poderoso e marcante vai acontecer contigo hoje. Eu queria que os diáconos e presbíteros se preparassem para servir a ceia. Mas enquanto isso acontece, eu queria dirigir uma palavra às pessoas que estão nos visitando. Há pessoas que estão assistindo esse culto pela internet. Há pessoas que estão assistindo esse culto pelo telão. Quero te dirigir uma palavra. Deus tem projetos maravilhosos para com a tua vida. Tua vida tem valor e ela pode ter sentido. Deus vai te mostrar propósitos maiores. Deus vai te revelar as razões. Deus vai te contar os segredos. A quem? Aqueles que querem vencer a corrida. Senhor, chega. Eu já me prostrei demais, eu já caí demais, eu já tentei inúmeras vezes e continuei caindo. Não consigo saltar determinados obstáculos e parece que eu nunca vou conseguir. Para mim a vida é isso. É assim que eu me sinto. Segura nas mãos dele. Deixa ele te erguer. Entra nessa porta que ele te abre hoje. É um novo começo. É a restauração daquilo que foi destruído. Não permita que os teus sentimentos sejam mais fortes e maiores do que a tua fé. Porque se você tiver fé, Ele vai te conduzir a um tempo de restauração. É tudo que você precisa. Se há fé, haverá também uma resposta nos céus. Eu quero fazer uma oração por você que está dizendo: Pai, eis-me aqui. Eu quero me agarrar em Ti, eu quero me levantar, eu quero erguer, eu quero voltar a correr. Eu quero aprender a saltar, eu quero vencer. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua santidade, eu quero a Tua salvação.
Eu quero os teus caminhos. Eu quero os teus desejos. Eu quero essa mudança. Ainda que você esteja nos visitando no lugar onde você estiver, no lugar onde você estiver, erga a tua mão direita bem alta, a gente quer orar por você. Quero poder fazer uma oração pela sua vida. Ainda que como visitante, se teu desejo é assumir a tua fé em Jesus Cristo, diante dos homens, diante dos céus, dos anjos, erga a tua mão direita bem alta, eu quero orar por você.